Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Irmãos e irmãs, nessa primeira semana do mês de agosto, nós estamos ministrando os 4 fundamentos que mantêm o cristão de pé, que vamos completar agora esta fase, e na sexta é a campanha contra os gafanhotos do abismo, que é algo que está ocorrendo nos últimos tempos, que é um prelúdio da volta de Cristo que está sendo pregado. E hoje já começamos a preparar para a Santa Ceia, que vai ser domingo, em homenagem para os pais. E nesse sábado já tem vigília, já aí com o pastor Livaldo na liderança da organização pastoral da vigília. Pela manhã, já o pastor Renato já nos auxilia. Então assim, já alguns cultos já temos auxiliares para nos ajudar, para ficarmos em mensagens mais concentradas da Igreja Gloriosa. E nós vamos completar esta fase então agora da mensagem e começar amanhã algo que nunca foi pregado. Então você que congrega como Igreja Gloriosa, você não pode faltar amanhã, na terça-feira, quarta, na sexta, nem na Santa Ceia. Você não pode dar nenhuma desculpa alguma, você tem que vir mesmo ao longo dessa semana, porque senão você vai ter algo que não vai ser bom na sua vida. Não que está amaldiçoando, é algo que, se você não viver, vai atrasar muito a sua vida, porque é o que está sendo pregado até a mensagem de hoje. E amanhã é uma sequência importantíssima para que você cresça assustadoramente. Então essa campanha, ela é baseada no alicerce que todo mundo tem, que é Cristo, mas existem 4 pilastras na casa espiritual. Se uma delas fraquejar, toda a casa é ruim. Pode não perder o alicerce, mas você deve estar atento quanto a isso. Então amanhã são mensagens jamais pregadas. E amanhã algo inicial, que é inédito. Na terça-feira algo que nunca foi pregado, como nós falamos do sonho na sexta-feira, só que não vamos repetir ele mais. Quem veio, veio. Quem não andar no mover do Espírito, fica aí perambulando, ou perdendo o mover de Deus, porque aqui a visão é gloriosa. Então vamos ler agora a palavra de Deus, o que está sendo pregado nesta primeira semana, para completar agora. O texto inicial é 1 Coríntios, nós estamos lendo no capítulo 10, o verso 12, que é a leitura que está sendo ministrada, e os 4 fundamentos da casa espiritual. Então não perca nenhum dia da semana, segunda, na terça, na quarta, na sexta, na vigília e na Santa Ceia, domingo à noite, que é no próximo domingo. 1 Coríntios 10, nós vamos ler o verso 12, diz o seguinte: aquele que serve a Deus, que tem a visão de estar de pé, então tome cuidado para não cair. Aqui na linguagem atualizada, na Bíblia Jerusalém: aquele, pois, que até faz a obra de Deus, está firme na fé, mas mesmo assim observe tudo para não cair. Na João Ferreira de Almeida: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Lemos aqui em várias traduções. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, estão no começo do mês, foi ministrado em Coríntios que não há outro fundamento a qual devemos pôr na nossa vida a não ser Cristo. Ele é a pedra fundamental, o alicerce da fé. Alicerce não é a construção, alicerce não é as paredes, alicerce não é o acabamento, alicerce é a base, o fundamento. Então quem tem estudos de engenharia, de cálculo diferencial, de cálculo estrutural, sabe que tem que calcular o que vai ser feito no piso ou lá nas estruturas que vão ficar dentro da terra,
para suportar a construção. Então, quando a pessoa fundamenta-se em Cristo, e os fundamentos são Cristo mesmo, a construção ela vai ser sólida. Então não é só falar que eu creio em Cristo que já é o fundamento. O fundamento em Cristo é o caráter dele, a identidade dele e o procedimento dele. É os fundamentos do alicerce, que já foi pregado exaustivamente, além de não ter interferência da raça adâmica. Porque é igual fazer uma estrutura de um alicerce. A pessoa põe pedra, põe brita, mas se a pessoa usar elementos estranhos, eu me lembro quando eu morava lá no Rio de Janeiro ainda, foi numa época que tinha lá uns prédios que desabaram numa praia, porque fizeram os alicerces com a areia da praia, e a areia da praia ela é misturada com sal, ela corre o cimento. Passou um tempo, os prédios todos caíram. Alguém lembra desses acontecimentos, dessas tragédias? Foi naquela época. Fez até o prédio bonito, morava gente até da classe média, alta, desabou tudo. Só não me lembro o nome do deputado, se era Sérgio, não sei mais. Alguém lembra? É nesses nomes. É mesmo, é isso mesmo. Só para ilustrar a mensagem. Então o cristão, ele tem que ter o alicerce puro. Cristo, Jesus, o caráter, a identidade em Cristo, o procedimento de Cristo, e sempre abolir a raça adâmica, que ela corrói o cimento, ela corrói o concreto, assim para você entender. E sobre esse fundamento devemos construir a nossa casa espiritual. A casa espiritual, ela é baseada em 4 alicerces. Ah, mas uma casa só vai ter 4 pilastras, 4 esteios? Por que 4? Porque 4 é o número do ser humano. Por isso que você vê 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o número da terra: norte, sul, leste, oeste. Sempre que fala 4 na Bíblia, aponta para a natureza, para o ser humano, para a terra. Por isso que fala 4 evangelhos, 4 fundamentos. Por isso que é aplicado os 4 elementos de uma casa espiritual que se fundamenta em Cristo. E a Bíblia dá esta informação de 4 elementos fundamentais para uma casa ser erguida e ser edificada. Se tem alicerce bom, é porque a pessoa está gastando e tem como ter uma casa boa. Se a pessoa já tem alicerce, mas ele já vai pondo areia ruim, cimento muito pouco, ele já está com má fé para fazer uma casa ruim. É igual as pessoas que muitas vezes mexem com construção, quer ganhar muito dinheiro, vai raliando o tamanho do alicerce, pouco cimento, e muitas vezes vai fazer as paredes, não usa nem massa, usa aquela areia pegajosa, que acha que vai grudar muito tempo, depois ela racha, vai caindo tudo, saibro, para ganhar dinheiro. Faz o forro, começa a rachar tudo, economiza ferro. Então assim é uma construção. Se ela não for para utilizar tudo de bom, ela vai ruir, vai cair, não vai adiante. Então veja bem, a igreja gloriosa se baseia em Cristo, no caráter dele, na identidade, no procedimento, e abolir a raça adâmica. Orar para morrer o homem adâmico todo dia, para não contaminar o básico, a base. Então todo dia nós temos que estar atento, porque um alicerce que não é profundo, que pôs areia ruim, que tem elementos estranhos, vai afetar toda a construção em breve. Então isso é o que já é pregado. Mas agora estamos falando da construção, do aumento da construção, do acabamento, da morada, que vai completar até domingo na vigília na Santa Ceia. Então foi ministrado 4 fundamentos, 2 já foram falados, alguns já são conhecidos. Foi lido primeiramente, para quem não veio, essa mensagem foi falada na segunda. Veja bem lá em Números, no capítulo 12, depois quem quiser ler, verso 1,
que é a sedição de Miriam, de Arão contra Moisés. O que é isto? Então foi ministrado o primeiro fundamento. Moisés obediente a Deus. Mas Miriam era profeta, Arão sacerdote. Miriam começa a atacar Moisés, não respeita a autoridade dele. E isso chama rebelião. Então o cristão tem que tomar cuidado. Respeite as leis de trânsito, as leis constituídas. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Respeite autoridades que Deus coloca, porque senão vira rebelião. E o primeiro alicerce é isso: você ser obediente às autoridades, não ter rebelião nenhuma contra ninguém, dentro de casa, no trabalho, em qualquer área. Seja uma pessoa obediente, nunca se rebele, porque a rebelião vai afetar uma pilastra da casa. E se ela é afetada, veja o que ocorreu com Miriam. Ela ficou leprosa. Leprosa quer dizer, vai afastando. E ela teve a intercessão de Moisés, Deus até cura ela, mas o coração dela continua ainda ruim, e ela morre. Ela não aceita o seu irmão casar com a mulher da Etiópia, e ela interfere, ela passa sobre a autoridade. Arão também, e Arão perece ao longo da jornada. Então seja uma pessoa obediente. Como que temos que obedecer? Aí foi ministrado. Quando está na lei, é o que a lei determina, e obedeça a lei, não há meio termo. Cumpre o que está determinado na lei, na Constituição, nos códigos. Quando é um professor, o professor tem autoridade de exigir que você chegue cedo na aula, que você faça os trabalhos, estude, faça as tarefas de casa, tire nota boa e passe. E tem direito de mandar você calar a boca e prestar atenção. São direitos legais do professor, do diretor, dentro da aula. São direitos legais. Mas se desrespeitar um deles, já fica rebelde. Então veja que tem limites à obediência em cada área. No casamento, na escola, no trabalho, assim por diante. Sempre você tem que identificar os direitos e as regalias daquele que tem que obedecer. Deus, ele prima por obediência, senão vira rebelde. Se não for aprovado em obediência, é reprovado com certeza. Mas como que obedece a autoridade espiritual? É só falar que é apóstolo, só falar que é patriarca, só falar que é bispo e já tem que obedecer? Não. Então existem dois parâmetros para reconhecer uma autoridade espiritual. Então foi lido em Atos 1:21. Como reconhece um apóstolo? Então veja bem que Judas traiu Jesus e tinha que ir para outro lugar. Então aparece José Matias 2. Qual foi o parâmetro que Deus manda? Que andou com Jesus, que viu Jesus, está aí, Atos 1:21, 22, e que viu ele ressurreto e recebeu ordem direta dele ressurreto. Isso que é apóstolo. Então se aparece apóstolo para todo lado, e você não tem que obedecê-lo, a menos que ele apareceu para a pessoa, viu Jesus ressurreto e andou com Jesus. Paulo foi um apóstolo abortivo, mas alguém comprovou isso, e o próprio Jesus apareceu para ele. Então apóstolo é aquele que viu, andou e viu Jesus ressurreto. Fora disso não é. E aí vai virando as confusão. Patriarca, porque agora tem igreja evangélica que está querendo ficar acima dos pastores. Não, agora estão ungindo os patriarcas nas igrejas. Patriarca é só no tempo de Abraão, não existe na nova aliança. Então veja que o básico é esse: os ungidos de Deus são aqueles que são mansos e não procuram cargo nem honra humana, nem procura título humano. Quem honra é o próprio Deus. E você tem que obedecer às autoridades que Deus coloca, se ele for manso, se ele se assemelhar a Cristo, se ele
voltar-se para a mensagem do Evangelho. Agora, se ele prega comércio, vanglória, fingimento, competição, legalismo, emulação, porfia, aí já não é mais Deus aprovando. Então isso foi explicado na segunda, para entender se a pessoa está rebeliando ou não, se é obediente ou não. Então tem leis constituídas, tem escola, tem empresa, tem família, tudo tem autoridade. Seja uma pessoa sujeita às autoridades, mas procure saber se é autoridade mesmo. Como que Deus vai falar se a pessoa é autoridade? É o que foi ministrado segunda-feira, por isso que tinha que vir, e na terça também, porque você tem que ter a unção para discernir, para saber a credencial, para discernir se é verdade ou não, porque a igreja gloriosa tem que discernir, saber se aquilo é autoridade ou não. Veja o que ocorreu com Miriam e Arão. Por que Miriam e Arão passaram sobre Moisés? Porque eles não respeitaram a autoridade de Deus, pensaram que era só uma questão familiar, não era. Desrespeitaram, passaram em cima dele. E Moisés manso não respondeu nada, não reagiu a nada. Mas aí ela ficou leprosa e pereceu. E também Arão nem entrou na terra prometida. Então o primeiro fundamento é obediência às autoridades, sujeição às autoridades. Seja obediente, sujeito, obedeça, mas discirna as autoridades. Não é qualquer um que é autoridade, não é qualquer lei também que tenha que ser obedecida. Mas aí foi feita a oração para a unção de Deus te acompanhar, para você discernir e saber se está obedecendo ou não, se está enquadrado na palavra ou não, porque existe um sinal. Quando afeta uma autoridade, o próprio Espírito de Deus já dá um sinal para a pessoa que ele está ferindo algo de Deus. Isso foi ministrado e quem veio recebeu. Se não veio, vai ficar aí sem saber muitas vezes como agir e pode ser enganado. Por isso que a igreja gloriosa, ela é fundamentada em alicerce firme e começa uma construção sólida. Depois falamos a segunda pilastra, que é cumprir o que Deus manda e não parar nenhum dia. Veja o que ocorreu com Davi. Davi tinha a ordem de expandir o território de Israel e não sair das batalhas até cumprir todo o território dado a Abraão. Mas um dia Davi fica no palácio dormindo até tarde e fala: não vou na batalha contra os amonitas, vou mandar um general ir. E Davi fica lá, não vai mais cumprir o que Deus mandou. Passa horas, ele já cai no pecado, já vem outro pecado que manda o marido de Betseba para o fronte da batalha para morrer sem defesa nenhuma, comete homicídio premeditado e assim vai, um pecado chamando outro, queda. Então Miriam e Arão caiu porque feriu a autoridade. Davi cai porque para de expandir o reino do céu e cumprir a ordem de Deus. Então se você parar de vir na igreja, de orar, parar de viver a visão de Deus, ele não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com a palavra dele. Se você poupar o inimigo, a queda vem, porque Davi foi poupando o inimigo, mandou outro general, a estratégia era outra. Saul caiu por causa disso, ele poupou os amalequitas, o gado, ainda poupou o rei Agag como troféu, e Deus não quis nem ele mais como rei. Então outra pilastra é obedecer todo dia a ordem de Deus, não poupar o inimigo e cumprir a ordem de Deus, expandir o reino dele, falar do evangelho, ganhar almas, orar expulsando o mal todo dia, despojando as forças do inferno todo dia. Não poupa o inimigo nem um dia, porque aqui não é descanso, aqui é guerra até Jesus voltar. Não há lazer, não há descanso, não há interrupção semanal, é diário a guerra. Se parar, a queda vem muito rápido. Veja, Davi lutou muitos anos, um dia que ele para já cai. Então é necessário ter a segunda pilastra no alicerce em Cristo, obediência às autoridades e não parar nenhum dia.
Você pode notar, a pessoa para de vir, a pessoa para de atuar contra o mal, já vem decadência. A pessoa não respeita a autoridade e acha que é simples e já não dá crédito ao que Deus fala nesse ministério. Ou tem outros também que são até ungidos. Falamos de autoridades que Deus aprova. Se alguém ferir essas autoridades, é queda certa, é lepra certa. Mas aí você tem que discernir as autoridades. Você tem que ter a convicção do que Deus manda cumprir todo dia. Então isso já foi também ministrado. Agora veja bem, outras duas questões que são ligadas uma à outra. Então se você abrir a palavra de Deus nessa leitura que temos aqui, veja bem no Salmo 73 e também em Judas, verso 20. Salmo 73 já foi pregado, de Asaf. Ele era abaixo de Davi o segundo. Ele cuidava de todo o louvor da casa de Deus no templo, dia após dia. Fazia a obra de Deus, orava, não. Fazia a obra, que é diferente. Não misture ativismo com comunhão com Deus. O ativismo, a obra tem que ser feita, mas ela é decorrente da oração. Não coloque obra em primeiro lugar. Então Asaf, ele foi fazendo obra, de forma até exímia mesmo, melhor. Mas ele deixou intimidade com Deus, que é uma das pilastras, é a oração diária. Eu posso pregar, você pode dirigir reunião familiar, você pode ter atividades na igreja, pode fazer qualquer obra para Deus, mas se parar a intimidade com Deus, o alicerce quebra. A obra de Deus, ela é decorrente da comunhão, tanto que Jesus orava depois que ele ia à pregação. Antes ele estava no monte, em comunhão com o Pai. Então veja bem que Asaf esgotou, e ele fala: quase me desviei, quase decaí, quase escorreguei. Mas ele entra no tabernáculo e ora, e Deus fala com ele, porque ele já estava olhando para o ímpio, que o ímpio estava melhor que ele, próspero, rico, e ele fazendo a obra de Deus, estava pobre, não tinha nada. Mas Deus fala: Asaf, se tu estiver comigo sempre, os ímpios são como verdura que vai murchar, mas os que fazem a minha vontade duram para sempre. Não é o que Deus responde no Salmo 73. E Judas, verso 20: amados, edifique, construa, ore no Espírito todo momento. Vai construir, vai fortalecer a si mesmo, vai edificar a si mesmo. Então não pare de orar. Tem a oração contra o mal, que é repreender o mal, desfazer os problemas, doença, desfazer os planos dos infernos, cumprir a ordem de Deus, a obediência às autoridades, e o orar no Espírito, que é outra coisa, que é a nossa edificação, é liberar a vontade de Deus na terra. Veja bem, vai somando as três pilastras que temos que ter na nossa vida todo dia. Sobre estas esteios, que vai fazendo parede, construindo prédio, para a glória de Deus manifestar. Mas se faltar uma delas, se parar, ou se uma delas fraquejar, a casa despenca. Não há como ir adiante. Ou fica só alicerce, ou pode até perder o alicerce também, se demorar muito reconstruir. Porque se o alicerce ficar molhando ele demais, mato e dá lodo, vai denegrindo também, enferrujando os ferros lá no alicerce. Ferro representa fé, que pode acabar também. Então a casa tem que estar mantida, construída, e sempre mantida, sempre estando todo dia adequada para moradia. Então mantenha a obediência, sujeição às autoridades, ordem do Espírito, e não fique em ativismo. Não troque atividades por oração. Mas toda pessoa que ora, ele vai ter prazer em fazer obra para Deus. Já o busca, já o atrai cada vez mais. Só a obra vai esgotar e vai cair, como quase ocorreu com Asaf. E essa
questão que é muito importante. Então nós precisamos muito para essa semana desses elementos, para você notar como que vai as paredes sendo edificadas, os cômodos da casa, como que é a casa espiritual. E Deus mostrou algo importantíssimo para a igreja que vai ser revelado. Quando Jesus, ele fala: vou para o Pai e vou vos preparar morada, mansões para vós. E certo momento Deus foi declarando: Senhor, o que é essas casas espiritual preparadas para o povo de Deus? Como são elas? Que é isto hoje para a igreja aqui na terra? Então é a próxima revelação para a igreja gloriosa. Mas tem que vir ser ministrado, porque a unção que faz diferença. Você tem que ser tocado por Deus. Como que eu posso lhe passar a unção só recapitulando coisas já pregadas? Você tem que receber. Então vamos ter a construção, vamos saber como que é os cômodos da casa, que representa cada área de uma casa espiritual para a morada eterna. E já aqui na terra ter a casa edificada, que é algo sobrenatural. E isso não encontrei lugar nenhum para pregar ou ter um exemplo, mas Deus vai revelando os segredos da sua aliança para a igreja. Então não perca. Veja o outro fundamento. Então veja que são básicos: obediência, não rebeliar, respeito às autoridades constituídas, e oração no Espírito. E veja lá no Salmo 125:1, a confiança total em Deus, a confiança no Senhor, ou confiar na palavra, ou viver pela fé, não por sentimento. O justo viverá por fé, não pelo que sentimos ou ouvimos. Confiança, sinônimo de fé, de declaração da palavra, e não de sentimento ou de que está vendo, mas o que a palavra declara. Então sempre confesse a palavra, confie nela. Está escrito: eu creio e vou confessá-la e crer na palavra. Não vivo por vista, mas por fé. Sempre confesse a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com lágrima, com choro, com gemido de dor, de alguém estar padecendo. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então confesse ela, creia, confiança nele, nas escrituras. Veja outro exemplo do rei Davi. O rei Davi com seus valentes estavam começando o reinado, mas o acampamento de Ziclag é atacado. Deus não revelou nada, Deus não falou nada, e eles chegam lá tudo queimado, destruído, e os velhos, crianças raptados. E os valentes de Davi querem até apedrejá-lo e matá-lo. Davi também chora. Adiantou alguma coisa? Nada. Davi fica ali abalado. Adiantou? Não. Adiantou ser adorador? Adiantou ser ungido? Não. Adiantou ser escolhido de Deus para ser rei de Israel? Não. Adiantou o profeta Samuel ungí-lo para rei? Também não. Mas aí ele se fortalece na palavra. Ele confia no que Deus deu para ele, escreveu e falou: Senhor, tu me levantaste para o teu nome ser louvado em toda a terra, para que essa nação seja objeto de louvor do teu nome na terra. Não é o que Davi declara? Então ele confia na palavra, para de chorar, de reclamar, e logo o Espírito de Deus o toma. Ele põe um efode, o Espírito de Deus o orienta e já fala com ele: vai por esse caminho, derrota os amalequitas, pega tudo de volta e tem vitória de novo. Então ele quase perde. Então Davi teve duas dificuldades ao longo da vida: tinha a fé, os alicerces, mas quase quebrou tudo, porque ele parou a obra de Deus, desobedeceu. O outro foi instabilidade, ficou chorando e reclamando, e quase acaba ali o exército, os valentes de Davi, mas ele recompõe. Então a nossa vida é assim: há momentos que pode ocorrer, não pode perder a base, os alicerces. Quando
está fazendo os esteios, ainda pode ter alguma dificuldade. Mas se manter, por isso que Paulo escreve, quem está de pé, olhe, cuide para que não caia, quer dizer, mantenha a firmeza, para ele não entrar em decadência. Porque chega em certo momento em que o alicerce está pronto, em que os esteios, as bases, as colunas estão firmes, aí então já pode levantar as paredes, construir, fazer as divisões dos cômodos, fazer moradia, dar um bom acabamento. Então essa é a parte que vai ser ministrada ao longo da semana com a vigília na Santa Ceia. Não perca nem um momento. Amanhã é uma introdução seríssima. Na terça-feira eu creio que vai ser uma das principais, porque dela desencadeia as outras que Deus revelou para completar a casa espiritual. Então venha, esforça e tem bom ânimo. O tempo é tempo do fim. Não fique aí iludido com esse mundo. Não fique preocupado com bênçãos para si mesmo. Igreja gloriosa tem visão de herança. Não é o que é pregado, o que é herança? Já foi dado. É uma questão de habilitar e usufruir. Não é correr atrás de bênção. Isso é a visão de outras pregação. De contenda, de comércio, de fingimento, de vanglória, de competição. 7 maneiras de pregar o evangelho. Mas se pregar a mente de Cristo, você é co-herdeiro. Você tem que correr atrás de bênção, não, já é sua. É uma questão de habilitar, a menos que você precise ainda de tutor, que é o menino na fé que precisa de leitinho. Mas não pode um cristão ficar muito tempo tomando leitinho o resto da vida. Vai morrer de anemia, vai definhar. Veja uma criancinha, dá leite para criança até 10 anos chupando o peito da mãe. Até poucos meses pode, mas depois só leitinho, ele definha, morre. Ou tem cristão em nosso meio ainda que precisa de curatela, que é o cristão convertido, batizado, mas fica louco. Não, agora eu estou apaixonado por aquele pregador. Não, ele é um político famoso. Não, eu estou apaixonado agora pelaquela pregação daquela mulher de Deus que tem fama mundial. Não, agora eu estou querendo aquele outro que está vestindo pele de cabra, de camelo lá em São Paulo. Eu gosto daquele. Ficou doido. É cristão precisando de curatela, ficou perturbado, deixou o melhor de Deus, ficou louco. Isso que Paulo escreve. Mas somos semelhança de Cristo, irmãos. Todos nós, co-herdeiros. A igreja gloriosa, todos semelhança do Senhor. Não fique aí tomando mais leitinho, vai adiante. Siga o caminho. Jesus está voltando, Ele quer a igreja gloriosa. Efésios 5, 27. Não há mais tempo de cuidar de tutela, de curatela. É tempo de ter uma casa edificada, firme. E por que uma casa edificada e firme? Porque é a casa que abriga, a casa que dá conforto, a casa que dá a alegria, o alimento, o descanso, que recebe, é onde moraremos eternamente. E a revelação de Deus é a casa sendo edificada na terra, é onde teremos morada eterna também, porque os céus, Ele desce na terra para nós, ou seja, é um modelo. Então, se não tiver a base, a maioria tem a base, mas nem sempre as bases estão adequadas. As pessoas pregam Cristo, mas tem Jesus, não tem a maioria dos cristãos, mas mistura idolatria, mistura Maria, mistura tantos outros nomes. Tem agora essas festas aí, nessa região aqui do Tranco Mineiro, tem Jesus, mas mistura outros nomes, não sei nem o nome daquilo que eles adoram lá, mas é um alicerce que está apodrecido, é areia com sal, não vai firmar nada. Tem Jesus, mas mistura sacrifício e lei. Tem Jesus, mas mistura competição, legalismo, heresia. É Jesus, caráter e identidade, que é o alicerce puro. Sobre esse alicerce se levanta a obediência, não rebelião, obediência à autoridade, desejo de agradar a Deus todo dia, orar no Espírito, viver pela palavra e não por vista.
orar no Espírito de Santidade, declaração de Deus, e os alicerces com as bases. Logo a construção é feita. E não desanimar momento nenhum, não ter ativismo, oração diária, todo dia ter tempo com o Senhor eterno, e aí a história muda, com toda a certeza. Então você pode ver que muitos caem, porque não olham onde estão construindo, ou que estão usando na construção. Muitos não levantam o prédio, está do mesmo jeito, o mesmo alicerce, o alicerce está até enferrujando os ferros, porque faz uma pilastra e ela cai, não faz nem a segunda, ou tem uma outra, as duas caem. Pode ocorrer, como Davi, qualquer um está sujeito a isso, mas não pode ficar muito tempo esperando, tem que ir adiante para a construção ser feita. Então assim completamos, porque existe demora e queda, e porque demora a construir a casa. Mas a partir de amanhã a casa rapidamente ser construída, porque se tiver tudo firme e forte, o mais fácil é levantar as paredes, os acabamentos e morar. É uma revelação muito grande, que começa a ser ministrada amanhã, na terça, esforço para vir, na quarta, na sexta, com os gafanhotos do abismo, vai ser falado muito na vigília, e no domingo da Santa Ceia, algo impressionante para completar. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, completando hoje essa primeira fase desta primeira semana de agosto. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Ó Deus amado, durante esta primeira fase, como ter a unção para reconhecer verdadeiras autoridades de Deus, como ser pessoas realmente obedientes e livres da rebelião, pessoas fiéis que oram todo dia ao Pai, porque não adianta só a obra ela tem que ser sempre após a comunhão diária com o Pai. Louvado o nome de Jesus. O orar no Espírito, Senhor, ser pessoas que declarem a palavra e não viva por sentimento, não viva por vista, mas pela palavra, pela fé na palavra, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que todos prossigam na fé, no procedimento da palavra, para nessa etapa já amanhã temos, ó Pai, mais revelações que serão ministradas para a igreja gloriosa até na grande Santa Ceia. A revelação da casa construída, bela e de serventia, como Jesus falou, vou vos preparar morada. Ó Deus amado, há uma revelação nessa mensagem, quando estamos lendo o Evangelho de São João. Senhor, num pequeno lapso de tempo, que Tu foi falando, ó Senhor, algo impressionante ocorreu das revelações desta palavra, que Tu tem a ordem de, ó Pai, para nós pregarmos ao longo dessa semana. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a viver na unção do Teu Espírito, ó Pai, a cumprir a ordem de Deus, a cumprir o que Tu tem declarado e determinado. Ó Pai, levanta mesmo fiéis, dedicados, santos, fidedignos, e que ninguém deixe de vir ao longo dessa semana. Ó Deus, toca nos corações, Espírito de Deus, se há irmãos fiéis nesta obra, se há pessoas que querem a visão mesmo gloriosa, que todos se dediquem ao longo dessa semana a vir, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Confirma, Pai, este avivamento sobrenatural, este avivamento poderosíssimo. Bendito o nome do Senhor, a obra é Tua, nada pode detê-la. Pai amado, que haja discernimento das autoridades, que haja obediência
ó Pai, a tua palavra, dedicação à oração ao teu Espírito, declaração da palavra, e não viver sentimentos algum, mas viver, ó Pai, o que a tua palavra declara todo dia. Bendito o nome do Senhor. Confirma esse tão grande avivamento. Espírito de Deus, tu é que renova, tu é que ilumina, tu é que restaura, tu é que dá graça, tu é que dá força, tu é que dá alegria e gozo do Espírito. Glória a Deus, aleluia, exaltado o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, glorificado o nome do Senhor eterno. Agindo tu, quem vai impedir, ó Deus? Todos sejam tocados pelo teu Espírito, ó Pai, abundantemente. Está consagrado mais esta semana para a grande Santa Ceia no próximo domingo. Envolva a todos com a tua unção poderosa e sobrenatural, ó Pai. A obra é tua, Espírito de Deus, nos ilumina, nos ajuda, nos dê graça a cumprir a tua vontade, a tua palavra, a cumprir o que tu determina. Opere grandemente em mais esta noite, ó Pai, ao longo desta semana, ó Pai, confirma a unção forte e poderosa do teu Espírito sobre todos os presentes, unção fortíssima do teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, tu que guia, dirige e ilumina esta obra, tu é que dá encaminhamento a este ministério, ó Deus amado. Faça a tua vontade, ó Pai, faça a tua obra, faça o melhor neste ministério, Pai, porque tu é que levantaste para o avivamento estupendo. Louvado o nome do Senhor. Vida abundante a todos, um milagre sobre todos, a unção forte sobre todos, ó Pai, vida abundante sobre todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.